Olá, meus amigos. Hoje falaremos sobre coragem. Diariamente nós temos grandes desafios a enfrentar e diariamente nós temos também grandes medos a enfrentar, né? O nosso subconsciente parece que ele nos trai, ele nos coloca sempre dificuldades para tudo. Bem, é verdade que no campo do trabalho, às vezes você precisa de coragem para você avançar um pouco mais. Quando você é adolescente, você precisa de coragem para se apresentar a pessoa do sexo oposto, você ter o teu namorado ou a tua namorada. Quando você diz o sim lá no matrimônio, você precisa de coragem. Ou seja, são diversos os momentos da vida, no nosso dia a dia, que nós precisamos ter coragem. Mas, muitas vezes, a nossa coragem ela é sufocada pelos medos que nós carregamos. Quem de vocês ou quem de nós nunca teve medo, para aqueles que somos filhos, de que o pai vai se ausentar e não vai voltar mais, ou que a mãe vai se ausentar e não vai voltar mais, perder os pais, que é quase um curso natural da vida? Quantos de nós não tivemos medo de perder os nossos filhos em algum momento? Quantos de nós não tivemos medo de ter uma doença séria? Praticamente todos nós temos medos de adquirir o Covid agora, por exemplo, que é essa pandemia, e sabemos que é uma doença tão letal. Quantos de nós não temos medo de desenvolver um câncer? Meus irmãos e meus amigos, todos nós teremos que enfrentar dificuldades. E para isso, a coragem se faz necessária. Mas eu quero convidá-los a meditar um pouco diante da palavra em dois momentos. Eu quero convidá-los a meditar comigo na palavra no capítulo 41 do livro de Isaías. Acompanhe comigo no versículo 10, e que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui está dizendo três coisas básicas que Deus está querendo nos dizer aqui na palavra. Primeiro, Ele não disse que nós não teremos dificuldades. Não disse. Ele não falou em nenhum momento. Aliás, a Bíblia toda nos fala que as dificuldades sempre existirão. Nós não estamos livres das dificuldades, nem vindouras, o que virão, e nos momentos futuros de nossa vida, porque somos mais íntimos ou menos íntimos de Deus. Em nenhum momento está se dizendo isso. Então, essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção para esse texto. A segunda coisa que eu chamo a atenção para esse texto, que aqui em nenhum momento Deus fala que devemos ficar inertes diante das circunstâncias da vida, diante dos obstáculos. Não, ele falou que estará do nosso lado. Ele está dizendo que vai estar conosco, que não precisamos nos assustar. Quando? Quando tivermos obstáculos, dificuldades, medos. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Quando? Quando estivermos com problemas, dificuldades, medos, desafios, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Ou seja, Ele vai estar conosco. Deus não nos abandona. Então, não disse para nós não ficarmos inertes. Não diz para que nós não teremos dificuldades. Diz que estará conosco. E isso deve nos tornar corajosos. Deve nos tornar corajosos, sem dúvida, para enfrentar os desafios que a vida nos propõe, para enfrentar os nossos medos, para que o nosso psicológico fique ainda melhor. Mas eu quero convidá-los agora a vir a um outro momento da Bíblia, da palavra. Eu convido vocês a me acompanhar ao que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, inclusive. Leiam lá comigo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês em relação à coragem, que nós teremos dificuldades a enfrentar e desafios, e por que não dizer, que nós não podemos ficar inertes, podemos nos tranquilizar que Deus estará conosco, mesmo que for para sofrer conosco, mas tem uma condição. O nosso fardo vai ficar sobrecarregado em algum momento. O nosso jugo ficará pesado. E aí nós temos que entender que teve uma pessoa que fez com que o nosso jugo ficasse leve, porque Ele nos deixou os nossos pecados lá na cruz. Então, meus irmãos, reconheçamos Jesus em nossa vida. Jesus tem que estar no nosso dia a dia. Jesus tem que ser o nosso significado de viver. É Jesus que descarrega tudo, os pesos e as dificuldades que temos na vida, e que nos permite estar corajosos em enfrentar a todas as adversidades, a todas as dificuldades, a todos os desafios e a todos os nossos medos. Nesta época tão difícil,
Coragem não é fácil de se manter, mas coragem tendo Jesus ao nosso lado é muito mais tranquilo. Tenham todos uma quinta-feira abençoada.